Olá, eu sou José Alho e este é o podcast do Zé. Aqui, além de histórias, trago autores, criadores de conteúdo, revisores e toda a malta que não consegue resistir a uma boa pilha de livros. Bora lá folhear conversas e ideias sem saltar páginas? Hoje comigo tenho a escritora Anabela Lopes. Nasceu em 1987 em Guimarães, formou-se em Biologia e Geologia, mas fora das fórmulas e das rochas construiu um universo muito próprio. Confessa que é apaixonada pelos anos 80, pela música dos Queen, pela nostalgia de Friends e pela magia de Harry Potter. Vou querer saber a opinião dela em relação à nova série. Quem a procurar num dia normal, muito provavelmente vai encontrá-la com uma caneca de café quente, um livro nas mãos e uma gata deitada aos pés. Mas por trás desta rotina aparentemente tranquila, habita uma mente fascinada pelo mistério. Em 2024, estreou-se com Nas Minhas Mãos a Morte, pela editora Saída de Emergência. E manteve acesa, nas madrugadas silenciosas, a chama daquela que é a sua grande obsessão literária: tentar perceber o que se esconde na penumbra da nossa mente. O que a trazes cá hoje? Estamos aqui hoje para falar do novo thriller, Na Nova Casa, na Penguin. Castelo de Cartas. Um título que só por si já nos diz muito. Fala-nos de estruturas imponentes que erguemos nas aparências da vida, mas que são feitas de uma extrema fragilidade. Fala-nos daquela linha ténue que separa a normalidade do abismo e, no fundo, este livro desafia-nos a olhar para as nossas próprias sombras e faz-nos a pergunta mais inquietante de todas: quem somos nós realmente, quando ninguém nos está a ver? Bem-vinda, Anabela. Muito obrigada pelo convite. Gostei dessa introdução. Eu a dizer, tipo, bem-vinda, Anabela, como tipo, não estivéssemos a falar há pouco, e então Exato. isso fica assim fica um bocado estranho. Olha, eu estive a ler uma entrevista tua, tu deste à Penguin, está no site Sim. deles, e que disseste que te atrai o lado negro da mente humana e quem realmente somos nós quando ninguém está a ver. Aquilo que eu te pergunto é: o que é que te fascina mais? É o segredo em si ou o esforço que as pessoas fazem para manter as aparências? Na verdade, o que me fascina mais, e eu tenho pensado muito nisso desde que vi essa questão, e que estupidamente já não me lembro onde é que a vi, mas eu li uma vez que ninguém nos conhece a 100%, nem a pessoa que vive connosco todos os dias, por exemplo, no meu caso, não é? Já tenho uma relação há quase 20 anos e eu não conheço o meu marido a 100%, nem ele me conhece a mim, porque a única pessoa que nos conhece a 100% somos nós próprios, porque não é possível nós sermos 100% quem somos na frente de outra pessoa. Ou pelo menos 100% do tempo, não é? E então é isso que foi a partir daí que eu comecei a pensar muito nisto. O potencial que a nossa mente tem para criar diferentes reações a diferentes contextos, e mesmo eu própria, nem eu sei se eu posso dizer que me conheço a 100%, porque eu não posso dizer com toda a certeza como é que eu vou reagir a uma situação amanhã, mesmo que eu já tenha vivido hoje, não é? Porque há muitas influências exteriores. E então eu acredito um bocadinho que todos nós temos o potencial para sermos muito negros, mas vai depender de todo o nosso ambiente, tudo aquilo que nos molda, tudo aquilo que nós somos, com como crescemos, com quem crescemos, mas que se calhar o potencial está lá, da mesma forma que temos também o potencial para sermos seres extraordinários, não é? E nem toda a gente o alcança, seja cognitivamente, seja senso comum, que nem toda a gente o tem, na verdade, não é? Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Tu tocas aí num ponto que eu às vezes me questiono, porque eu também não me conheço. Todos os dias descubro alguma coisa nova sobre mim. E todos os dias penso numa coisa de forma diferente. Tanto posso gostar um dia como no outro dia já não gostar. Exatamente. Mas aquilo que eu me questiono muitas vezes é: será que realmente eu sou não passo de uma fachada? Porque sinto que criamos mini personagens dependendo do contexto onde nos encontramos. Eu sinto que como uma pessoa, não é que seja uma pessoa diferente ou que pense de forma diferente, mas tenho uma personagem diferente, parece que tenho uma, como é que eu vou dizer?
uma personalidade diferente e com outra, pronto, pareço uma pessoa que nem eu próprio me reconheço. Não, eu acho que tem mesmo que ver com a forma, com a capacidade que nós temos de nos moldar às pessoas, às situações, e que lá está, o que nós somos hoje não é o que nós vamos ser amanhã. Eu não posso dizer com 100% de certeza que amanhã eu vou estar com o mesmo estado de espírito que eu estou hoje, mesmo que o dia corra exatamente igual, porque acho que não é possível. E é um bocado a magia do ser humano, não é? O cérebro não tem barreiras, a nossa mente não tem barreiras, e lá está. Eu, às vezes, de certeza que também já te aconteceu, não é? Tu estás a ler, como tu também lês muito, tu estás a ler certas personagens ou certos contextos em que tu tentas pôr na pele daquela personagem e por vezes tu pensas, se calhar eu seria capaz de fazer isso, e outras vezes tu pensas, nem pensar, eu nunca seria capaz de fazer isto, mas será que não? Se estivesse realmente naquela situação? Portanto, eu nunca mataria. Será que não? Mas, Mas há certas situações que nós lemos e pensamos, se calhar levado ao extremo, pela minha vida ou pela vida daqueles sim, que me são mais queridos, não sei, eu não meto a mão no fogo. Não estou a querer dizer que o faria também. Daqui a sim, pouco tenho a não, mas PJ à tens. porta. Não, mas temos aquele instinto de nos defendermos, não é? E claro que pensamos sempre que não éramos capazes de matar, mas nunca sabemos. Eu vou ter que censurar esta parte porque o YouTube não vai adorar esta parte do que estamos a falar. A transcrição vai ser incrível, Pois, de facto. principalmente a parte de matar. E eu voltei a dizer. Ahm, e em relação ao teu novo livro, Castelo de Cartas, Uhum. e eu tinha aqui algum marcador e foi. Tinha aqui um post-it e foi. Olha, eu marquei aqui alguma coisa e foi completamente. Deve ter caído. O título parece que evoca algo bonito, e não é? Um castelo de cartas, E a capa, a cor da mas capa que. também, não é? É fofinha. Cor Sim, sim, sim. rosa. Este sangue aqui é questionável se é fofinho ou não, certo? Sim. Mas olha, eu gosto muito da capa. Pronto, fico já. Digo já. Mas também evoca algo que é profundamente instável, não é? Antes de tu contares um pouco da história deste livro, hum, dentro da história deste livro, se calhar vais ter que contar, pois realmente eu não pensei muito bem na questão. Ah, qual é a carta principal que, ao ser retirada, faz com que toda a vida das personagens desabe? Está aí uma boa questão que eu não tinha pensado dessa forma. Ahm, eu acho que seria o As, que é a alma. Eu considero a alma o As desta família. E eu acho que ela é o pilar. Portanto, sendo retirado essa carta, eu acho que é o que vem tudo por aí abaixo e que, de certa forma, pode ou não ser o que acontece. Portanto, a alma estar ou E não no agora queres-nos cenário. explicar? O quê? Sim, 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 sim. Até porque eu não vou contar a história, mas há ali uma parte pronto, que ela se ausenta de alguma forma, Sim, digamos sim, assim, sem dar, que eu não quero dar spoilers, exato. e realmente dá ali um shake-shake, não Sim, é? é quando o castelo Ah, realmente começa a tremer. começa ali, sim. E então conta-nos quem realmente é a alma, porque quem Uhum. ainda não leu o livro ou não conhece, estamos a falar da alma, mas quem é a alma? É a nossa alma? É a alma uma pessoa, uma personagem? Então Ora, conta-nos um pouco deste teu novo livro. estranhamente a alma não, apesar de já termos mencionado a alma, não é a personagem principal, embora eu não sei dizer se é a minha personagem favorita, mas eu penso que sim. Eu acho que é a minha personagem favorita e costumo dizer que é o meu alter ego porque ela é a voz dos meus pensamentos intrusivos. Ahm, Isso é ela bom. A Alma é a avó da Constança. A Constança é que é a personagem principal. Esta família é uma família com bastante dinheiro e é dona de um hotel de luxo que foi construído, quer dizer, ele já estava construído, foi reabilitado, ou melhor, um antigo sanatório é que foi reabilitado e transformado em hotel de luxo. E então nós vamos seguir estas mulheres, principalmente a Constança, que é a herdeira deste hotel, e eu costumo dizer que é uma privilegiada
apesar de ela ter algumas lacunas, mas que são lacunas que lhe aconteceram muito cedo. Portanto, ela é órfã, não é assim um spoiler nenhum, porque é logo de início que se sabe disso. Ela é órfã portanto, já não tem nem pai nem mãe, mas como ela era muito pequenina, ela nunca conheceu outra realidade. Foi criada pelos avós, entretanto o avô também já faleceu, portanto é a avó que cuida dela, com alguma rigidez, mas nunca lhe faltou nada, nunca faltou nada à Constança. E é aquela pessoa, não sei se toda a gente conhece assim, mas conhece alguém assim, mas eu conheço pessoas que chegaram à fase adulta, à idade adulta, sem nunca terem tido grandes percalços ao longo da vida. Nunca, são pessoas muito despreocupadas, está sempre tudo bem, os problemas que surgem são sempre muito resolvíveis, nem sei se esta palavra existe, mas de fácil resolução. E eu considero que essas pessoas são relativamente privilegiadas e eu até considero que eu posso encaixar-me um bocadinho aí, não estou a lançar para o universo nenhum desafio, atenção. Já tive, obviamente, situações muito complicadas, mas nada, pelo menos pessoalmente, tão complicado assim, tirando uma situação em específico. E então eu considero essas pessoas privilegiadas e a Constança pronto, é uma dessas pessoas. Tem 27 anos, é herdeira de um de um hotel de luxo, é a gerente é a gestora das redes sociais e também vai gerindo o hotel com a avó. E está tudo muito bem. Tem ali uma relação amorosa que pronto, é um bocadinho controversa. Mas ela está bem com aquilo, ou pelo menos até certo ponto ela está bem com aquilo, com aquela relação. Está tudo muito bem. Eu costumo dizer que esta personagem, portanto, quando nós escrevemos um livro, escrevemos personagens, nós construímos as personagens, vamos acrescentando, não é, camadas, vamos fazê-las crescer. Esta personagem, tal como o castelo, foi desconstruída. Portanto, é o que lhe vai acontecer. Obviamente, nós não temos uma pessoa privilegiada e feliz até ao fim do livro, não seria um thriller. Sim. Pronto. E então, o que é este livro, este Castelo de Cartas? Coisas começam a acontecer no hotel. Portanto, começa com uns sussurros, uns gritos que os hóspedes ouvem, presenças nos quartos, pode dar aqui uma indicação de sobrenatural ou não, até porque o hotel, sendo construído em cima de um sanatório, tem vários mitos, tem várias lendas, e mesmo a Constância e a Alma vão puxar um bocadinho aí no próprio website Claro. do hotel, tem essas histórias e dizem mesmo aos hóspedes se vocês ouvirem alguma coisa, portanto, há aqui uma intenção, não é? Até mesmo para chamar um bocadinho a atenção das pessoas. Mas realmente começam a acontecer coisas, o que não era para acontecer. Começam a acontecer coisas, não sabemos o quê. Portanto, este livro é muito à volta de o quê e não quem. Portanto, a fórmula do policial é mais descobrir quem é que cometeu o Ok. crime. No thriller psicológico é mais o que é que se está a passar aqui, quem é que está por trás disto, e pronto, não posso falar muito mais de facto. Eu digo-te uma coisa, eu não achei nada sombrio o hotel ter sido um antigo sanatório, jamais. Ah, Super, super normal, super normal. adorava ir, só não ia sozinha. Mas Começavas a ouvir adorava. vozes, Sim, sim. isso é que seria. Olha, e, o que é que eu te ia perguntar? Ia-te perguntar sobre as personagens. Tu, normalmente, falando deste livro, tu onde é que te inspiraste para criar para dar o primeiro passo na criação destas personagens? Inspiraste, claro que provavelmente eu acredito que não encontres pessoas 100% como estão neste livro, né, Hum. mas, tu inspiras-te em alguém, inspiras-te em pessoas que vês na rua, pessoas que conheces, que vais conhecendo na vida? Não, é assim, cada livro é um livro, mas vamos falar deste Castelo de Cartas. Eu comecei este livro sem uma história, portanto, eu não sabia ainda onde, quem, como, o quê, nada. Tinha só um prólogo, que é o que ficou. Portanto, temos logo na primeira página, também não é spoiler nenhum, temos uma pessoa que está no limite ah, a atirar-se de uma ponte. Pronto, é isto. Ah, e eu peguei nisso, escrevi isso e pensei, ok, agora preciso de uma história que leve esta pessoa a este limite. E eu queria muito fazer, para fugir um bocadinho de Nas Minhas Mãos a Morte, em que nós temos uma família muito pobre no interior de Portugal, pronto, com várias dificuldades financeiras e não só. Eu queria fugir
estigma ir para o outro polo, em que temos uma família bastante abastada, não é? E então comecei a pensar, ora, o que segredos é que uma família destas pode ter? Porque há sempre segredos, não é? Nestas famílias Sempre, aparentemente há sempre segredos. Que segredos é que pode ter? E sem querer ser demasiado óbvia, portanto, não queria que fosse muito algo que já estivesse muito explorado. E foi aí que as personagens começaram quase como a surgir à minha volta. Depois, na mesma altura em que eu comecei a escrever este livro, eu vi várias notícias sobre sanatórios e o facto de eu estar a procurar mais me aparecia notícias ou vídeos ou exploradores que há pessoas que fazem exploração desses espaços abandonados. sim. E então eu comecei a pensar: olha, em Portugal, por acaso, há mesmo um hotel que está, que era um antigo sanatório, que é o Penhas da Saúde, penso que é esse, ou em Penhas da Saúde, não sei se o nome é esse. E eu pensei: olha, isto era giro. E então, temos o cenário, e depois eu não tinha premeditado fazer, ter ali uma componente sobrenatural, mas pensei, este sítio pede aqui um Claro. misticismo. Pronto, ou seja, a história começou a surgir à volta disto e as personagens foram-se construindo. A Constança foi talvez a que me deu mais trabalho por ser, pelo menos na primeira versão, a mais desinteressante, apesar de ser a protagonista. E Ok. então, na primeira versão, ela se calhar estava um bocadinho mais errática, para isso serviram os beta readers que me ajudaram. Olha, ela se calhar aqui não faz sentido numa cena fazer isto e depois na cena a seguir fazer aquilo. Apesar de nós termos começado esta conversa justamente a dizer que o que nós somos hoje não somos amanhã. Mas pronto, num livro, sendo concentrado, queremos alguma coerência. E então ela deu um bocadinho mais de trabalho, foi a que me deu mais trabalho. A personagem que me deu mais gozo criar foi a Alma, pronto, porque ela é extremamente divertida. Quer dizer, não com essa Sim. intenção, ela é naturalmente divertida. E depois há uma outra personagem que eu não vou já dizer quem é, mas é o. Aliás, a capa tem aqui uma frase que é: o passado voltou para assombrar, este passado é Sim. uma personagem. Portanto, esta personagem foi o maior desafio. Mas um desafio mesmo muito prazeroso. Criar esta personagem. Uma personagem pesada, Sim. bastante pesada, pelo menos eu senti. Tinha muita, muita presença. E acho que esta personagem é a que ficou comigo mais tempo. E não é que eu seja suscetível a isso, mas se eu, se me levasse à loucura, seria essa personagem, sem dúvida. Porque eu queria, e tenho conseguido, pelo menos das respostas que eu tenho recebido, eu queria que houvesse sempre uma dualidade de sensações em relação a essa personagem. Que as pessoas não soubessem se eu gosto ou não gosto desta personagem. Porque eu própria, até, não até ao fim, mas até metade do livro, eu não tinha Sim, a certeza que rumo é que eu lhe ia dar. Portanto, eu própria não sabia o que é que ele me queria dizer. eu confesso que gostei da personagem até um determinado ponto, porque realmente tu conseguiste com que a personagem nos enganasse um pouco. Não sei se posso dizer isto ou não, mas olha, de certa forma, Sim, sim. não quero. Se eu tiver a mandar spoilers, tu dizes, porque eu tenho a história presente na cabeça e então posso estar a falar demais. Gostei bastante da personagem. Como eu disse, achei que era uma personagem com muita presença e aquilo que tu dizes sobre ajuda-me. A Alma ou Constança? A Constança, ai. Sobre a Constança é que eu percebo aquilo que tu dizes de que podia ser a menos interessante, ou poderia ser um bocadinho mais interessante, porque era muito, digamos, normal, uma rotina muito normal e que não tinha, assim, uma personalidade muito forte. Já o contrário da Alma, não é? Sim. A Alma aqueles momentos de acidez, talvez? Sim, sim, Pode-se ela ela dizer? ela tem acidez e tem humor ácido, sim. Eu digo que ela tem E humor adorava ácido, sim. tem, sim, e adorava a forma como ela, desviava a conversa. Sim, sim. Hã, Ela é que guia a tipo, conversa, no fundo, não é? ela que guia, sim, sim, não valia a pena tu quereres seguir um rumo que não com ela era impossível. E em relação ao hotel, eu não sabia que existia esse hotel, Uhum. por acaso é uma curiosidade interessante.
Tu chegaste a ir a esse hotel, viste fotos do hotel para te inspirares para a descrição Não, para a só, criação só, só vi do teu fotos. hotel? Eu cheguei a ver aquilo na altura em que era um sanatório, cheguei a passar lá quando aquilo ainda era um sanatório. O meu marido foi mesmo visitá-lo clandestinamente, não é? Pronto, aquilo não Sim. estava a receber visitas, obviamente. Ahm, e ele contou-me como é que aquilo era. Depois chegámos a ir lá com esse intuito, mas aquilo já estava tudo vedado para obras, entretanto já só ouvi. Aquilo é cor-de-rosa, é um bocadinho a cor da capa, juro que Ah, não foi ok. propositado, é assim um laranja rosado, mas depois já só ouvi mesmo, andei lá no site a ver fotografias, embora quero deixar isto claro, não há inspiração da história ali naquele espaço, é mais o sítio mesmo, não é? Portanto, o Sim, facto de ser sim. na colina, não é? Numa montanha, portanto, pela descrição, eu não dou o lugar exato, não falo em cidades, mas dá para perceber que é em Portugal, eu menciono mesmo Portugal, mas não digo onde é que é, porque é mesmo para que todas as pessoas possam localizar onde quiserem. Portanto, eu pensei naquilo por ser aquilo que eu já vi eh, tanto em sanatório quanto em hotel. Mas não há nenhum paralelismo entre esta história e a história desse hotel. Claro. Dás liberdade para cada um criar o próprio mundo Sim, na sua sim, própria cabeça. sim. Eu Isso gosto isso é mais de bom. deixar isso em aberto, sim. Uma coisa que eu gostei muito é que tu foste buscar fontes, foste buscar notícias Uhum, que aparecem aqui algures, só quando ler a pessoa é que vai saber, de coisas que aconteceram uhum. realmente. Como é que tu fazes, tu, primeiro viste essas notícias e quiseste trazê-las para o livro ou tu foste mesmo procurar esse tema? Não, surgiu-me primeiro a notícia e depois a ideia de as incorporar. Porque eu já não tenho 100%. Eu devia apontar como é que eu faço as pesquisas, porque agora, não é que como já se passou bem mais de um ano, eu já não sei muito bem como é que eu cheguei, como é que essas informações me chegaram às mãos ou o que é que eu pesquisei ao certo. Mas eu penso que terá começado por a idade da Constança e pronto, escolhi uma data em específico que é mencionada nessas notícias, e o que é que terá acontecido naquele ano. E por acaso cruzei-me com esses dois acontecimentos que aconteceram no mesmo. Que acontecimentos aconteceram, pronto, passando a redundância, que ocorreram no mesmo ano. E eu pensei, ok, está perfeito, vou juntar aqui estes dois factos. E pronto, e foi daí. Porque lá está, como eu comecei este livro sem uma história, este livro foi escrito de um desafio que eu fiz a mim própria, de escrever diariamente, criar uma rotina de escrita, que foi algo que não me tinha acontecido com o livro anterior. O livro anterior foi escrito ao longo de anos, foi reescrito, foi editado com uma edição de autor e depois com a saída de emergência. Portanto, eu não tinha essa rotina. Um, e depois eu já tinha outro escrito, mas que também ainda precisava ali de muitos retalhos, e eu pensei, não, eu preciso de me dedicar a isto a sério. E se eu estiver só à espera da inspiração, eu passo semanas sem escrever. A história continua aqui, mas não está a passar para o papel. E então fiz um desafio a mim própria de vou escrever todos os dias, durante 5 meses. Pronto, fiz ali a média das 500 palavras por dia, para dar depois no final mais ou menos as 300 páginas que um livro thriller normalmente tem. Tem, Lá, sim. lá se eu candeeiro. E então foi um bocado. Não tinha história ainda. Como eu tinha outra que estava assim um bocado a meio e retalhada, eu ainda não tinha pensado no que é que eu ia escrever. Então comecei primeiro, tenho páginas de o que é que. Quais é que são os personagens, qual é que pode ser o cenário, o que é que pode ter acontecido neste ano ou naquela altura, pronto, foi um bocado por aí, foi um acaso, no fundo foi um acaso, não foi, lembrei-me, vou escrever sobre este tema e agora vou procurar notícias que possam estar relacionadas. Não, foi exatamente o contrário. E qual é que foi a parte, neste livro em específico, qual é que foi a parte mais difícil de escrever deste livro? Que parte do livro foi mais difícil de escrever? Mais difícil. Depende do que Que te queres tenha dizer. dado assim um bocadinho mais de dor de cabeça?
Ou, pronto, então se calhar sim, vamos se calhar, difícil, talvez primeiro pelo quão, hum, eh, pesada podia ser essa parte. Uhum. Ok, há uma frase em específico do livro que eu escrevia e senti o peso da frase. E eu pensei, isto não vai passar na edição. E passou. Portanto, E passou? passou, passou. Passou e já várias pessoas me vieram mencionar essa frase. Portanto, quando eu a escrevi, eu fiquei a olhar. Aliás, quando o meu marido é o alpha reader, ok? Ele lê ainda antes de eu ter terminado o livro, ele vai lendo os capítulos, eu vou-lhe contando a história, portanto, ele nem que não queira vai sabendo da história. Vai ler e lê. Exato. Quando ele leu essa frase em específico, ele pensou: mas com quem é que eu estou casado? Porque é mesmo. Eu acho que está bastante pesada, mas a alternativa seria escrever palavra por palavra o que é que aconteceu. Eu acho que a frase tem o impacto necessário, mas Sim. não diz tintim por tintim, foi isto que se passou. E então essa frase realmente custou-me a escrever pelo impacto que tem. E eu pensei mesmo, isto não vai passar e iria ficar muito triste se não passasse. Atenção, se não passasse na edição. Em termos de história, como ela foi escrita todos os dias certinho e ela foi sempre aqui, nunca saiu daqui durante 5 meses, eu acho que não tive, nunca houve um momento de epá, agora não sei o que é que eu vou escrever, não sei como é que eu vou sair daqui. Claro que há sempre cenas que custam um bocado mais a descrever e que nem sempre ficam bem, e que não estou a gostar, tenho de voltar atrás, mas não houve nenhum entrave, não houve nenhuma vez. Aliás, eu escrevi tudo seguido, sem reler, sem voltar atrás, que eu cheguei ao fim e pensei: isto deve estar uma confusão. E quando fui reler a primeira vez, claro que tinha erros, tinha duas personagens com o mesmo nome, tinha a mesma personagem com nomes diferentes, mas a história fazia sentido. Portanto, como ela foi escrita assim, 5 meses parece muito, mas não é. E é um tempo bastante curto para se escrever um É livro. muita palavra. Sim, nem é o ser muito da palavra, é o facto de a história precisa de maturar, a história precisa ela não funciona apenas no teclado, a história tem de ficar cá dentro, não existe apenas quando vamos escrevê-la. E então, como foi quase um processo, hum, esqueci-me da palavra, pronto, eu sou boa a escrever às vezes, mas, mas a falar às vezes esqueço-me Não das te palavras. preocupes. Obsessivo, foi um processo quase obsessivo. A história saiu linear e quando eu surpreendi-me comigo própria quando eu fui ler a segunda vez, eu: "Olha, até não está mal". Pronto, podia ser pior. Portanto, eu acho que não houve, assim, nenhuma parte em que eu encravei, ao contrário da próxima história. A próxima história, se me fizeres a mesma pergunta, tenho muita coisa para dizer. Ai, pronto, e vamos falar da próxima história mais tarde. Que ainda só Hum, está, quer dizer, não, ele já existe, já passou bem mais de meio, mas está a dar mais dor de cabeça. olha, eu na minha profissão odeio que me venham corrigir Uhum. e penso sempre: "O que é que tu sabes mais que eu? Como é que tu lidas com as revisões?" Com as revisões, adoro. É? É um processo que eu adoro porque é quando eu aprendo mais. É Ok. a maior parte dos autores, pelo que me apercebo, detesta as revisões, as edições, as revisões, toda essa fase. Eu gosto porque vou aprendendo. E eu tive uma revisora excelente, por acaso eu já a seguia, que é a Daniela Maciel. Eu, quando vi que era ela, eu, ai, estou em boas mãos. Pronto, porque tem sido uma coisa, porque eu acho que tem que ver com a forma como o mercado literário hoje em dia está a ser muito acelerado. Os livros têm de sair a correr quase. Sai um livro estrangeiro, querem, em Portugal, é normal, não é? Querem que saia ao mesmo tempo, até mesmo para evitar que os leitores vão todos comprar a versão em inglês, já não queiram comprar a versão em português, não é? E depois há muitos erros de tradução, porque há aqui uma pressa muito grande. E Sim. tenho, infelizmente, apanhado muitos erros em vários livros, e isso entristece-me.
tanto como leitora como, como autora. E então há sempre esse receio. Obviamente passa sempre, é normal passar um ponto final, falta um ponto final numa frase, há um enter a mais numa das páginas, mas eu não queria de maneira nenhuma nem erros nem gralhas, porque foi um trauma que eu ganhei nos livros anteriores. Porque, já agora, tu disseste que eu comecei com Nas Minhas Mãos a Morte, mas eu tenho três livros de fantasia Ai, tens juvenil. 3? Sim, pronto, dos quais eu não Ok. gosto de falar justamente porque a revisão e a edição não existiram. E, Ok. e pronto, então aí sim ganhei trauma. E então, quando eu vi, pronto, isto voltando atrás, quando eu vi que era a Daniela Maciel, eu senti que estava em boas mãos e de facto, ela, para além de corrigir os meus erros, mete as notas a dizer, aliás, eu suponho que todos os revisores façam isso, mete as notas a explicar o porquê, porque é que se usa de uma maneira, porque é que não se usa de outra, e é aí que eu vou aprendendo e vou melhorando, porque é mesmo algo que eu valorizo. É um livro, para além de ter uma boa história, esteja bem escrito e que não tenha erros. Portanto, eu não me importo nada que me corrijam. Depois do livro já está cá fora, pá, não quero saber, não me digam nada, não vale a pena. Já está Não me feito. massei. Olha, eu ia-te perguntar, e pronto, já posso perceber que sim, como é que está a ser a tua mudança da saída de emergência, para a Penguin? O que é que estás a achar como é que está a correr a tua experiência na Penguin? Sei que não vais dizer mal, óbvio, não é? Mas Claro. Não, está por favor. não, está a correr muito bem. Senti-me muito acolhida, sinto-me parte do grupo, parte da equipa. Ah, Tenho também a vantagem de que já tinha amigos entre os meus colegas, portanto, isso parecendo que não, ou se calhar parecendo que sim, é muito importante porque somos um grupo, não é? A antiga Suma, eu entretanto já entrei na Penguin com o símbolo mesmo Na da Penguin. Penguin, mas originalmente eu iria também para a Suma, a chancela é a mesma, só mudou o nome. Portanto, eu já tinha ali aqueles autores, colegas que eu admirava, com quem eu criei amizade e que agora são meus colegas de editora, ou eu sou colega deles de editora. E isso ajuda muito também a apoiarmos uns aos outros, a enturmar-nos. E sinto-me mesmo muito, muito orgulhosa de envergar o pinguim, o pinguim. Pinguim, sim, é que tu entraste logo com o Pinguim, Opa, clássico. exatamente, é mesmo com pinguim, com um clássicozinho. E há muita gente que não liga nenhuma qual é a editora, ou pronto, nem sequer tem conhecimento de editoras, mas há também muita gente que percebe o peso disso e já várias pessoas me vieram a dizer: Ai, estou tão contente. Aliás, esta situação aconteceu aqui em Guimarães, onde eu moro. Eu fui à Bertrand, no dia em que o livro saiu, fui lá ver se já tinha um livro e assinei. E estava lá um senhor que comprou o meu livro e ele disse: Eu estou tão contente que tu tenhas passado a saída de emergência para a Penguin. E eu fiquei a olhar para o senhor, não sei como é, eu não sei como é que ele me conhece, não faço ideia, mas aparentemente ele sabia quem eu era e que eu tinha passado de uma editora para a outra. Para Pronto, outra. é um salto, não é? De não desvalorizando Claro que sim. a editora anterior que me deu a oportunidade, portanto, não há aqui nenhum arrependimento, portanto, e funcionou bem. O nosso trabalho funcionou bem, está tudo cordial. Já agora fica aqui esta informação. Mas, Fica já aqui esclarecido. exatamente, mas claro que eu ambicionava chegar um bocadinho Claro que sim. mais longe, não é? E a Penguin para mim está ótimo, está perfeito. E estás pronta para aquela praça enorme na Feira do Livro de Lisboa? Eu costumo dizer, eu nunca fico nervosa nas apresentações, mas para a noite da Sexta-feira Negra eu estou nervosa. Eu não sei o É que é que vai normal, é passar, não normal. sei o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou lá fazer numa Sexta-feira Negra com uma capa cor-de-rosa, mas Aí é que está a graça, pois, a capa ser cor-de-rosa. sim. É um contraste muito bom. Olha, agora, tínhamos muito para falar, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o teu livro novo?
O que é que podemos dizer mais sobre o teu livro Não, novo? posso só dizer que tenho recebido muitas mensagens e pessoas que o leram e que gostaram muito. Eu tento não ir lá muitas vezes, mas vou ao Goodreads, porque faz mal, faz-nos mal. É um perigo É um ires perigo, ver é. reviews. É, Mas o e problema é que agora não está só no Goodreads. Atenção, que não está só no Goodreads esse problema. Instagrams da vida também já são um sim, sim, problema. sim, 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 tá, também, também. Por isso, Mas normalmente as pessoas não me marcam se não gostarem. E então eu acabo por. Posso não ver. Ou ver. Mas no Goodreads eu às vezes estou lá para ver o que é que o pessoal anda a ler e de repente, olha o meu livro! E então a pessoa até tapa assim os olhos, mas tem corrido muito bem. Ainda não tive assim nenhum dissabor, tirando um. tá, É, mas olha, já passou. tá. Olha, vamos falar agora aqui de Nas Minhas Mãos, a Morte. Vou já deixar aqui algumas críticas ao teu livro. Não ao conteúdo, porque Uhum. o conteúdo ainda não tive a oportunidade de ler. Mas uma coisa que me irritava, que me irrita na saída de emergência, desculpem saída de emergência, mas isto é algo que me dói no coração. O tamanho deste marcador. Para Não quê? dá. É para tirar as notas. Estava para 2 marcadores. Pois é. 2. Pronto, era só isso, desculpa. O teu livro. Mas há muita gente a dizer o mesmo, Fala-nos um. portanto. Sim, sim, isto acho que é demasiado. O que é que achas? Olha, espera, esqueci-me de uma coisa. Esta capa. Acaba. Como é que foi o processo desta capa? Foi muito fácil. Eu sou uma cliente muito fácil, de facto. Eu disse à Diana, a Diana, a minha editora, né? Eu disse-lhe assim: Olha, eu já pensei assim, Sim. uma capa preta e assim um castelo de cartas. E ela: Não, para ti não é preto. Eu, pronto, tá bom. Porque todos os meus colegas andavam a sair com capa preta. Eu pensei: Pronto, a minha também é preta, não é? E ela: Para ti não é preto. Tá bom. Então depois eu disse: Olha, força, confio em ti. E então ela mandou o briefing ao capista, que é o André Cardoso, também o capista de Lourenço Seruia, Eu, eu sei que há muitos mais, não é apenas o Lourenço Seruia. Agora estou-me a lembrar do Lourenço Seruia porque estou ali a olhar para o livro de Lourenço Sim, Seruia. sim, também está aqui, estou a terminar de ler. Foi. Agora, mas Está pronto, quase, ele falta tem 100 feito. Ele páginas. teve. André Cardoso. André Cardoso, nada, como é que ele se chama? André Braga. André Cardoso é o capista. André Ah, Braga, a Ruth sim, tens também. Telhados de Vidro, da Ruth Espera aí, Lourenço. por acaso fazem imensas. A tua capa está incrível. Também, o do Bruno M. Franco também. Sim, Da também Filipa fez. Fonseca Silva, Se Eu Morrer Amanhã. Livro incrível. Não, ele já fez imensas Sim, capas. ele já fez muitas. E, e pronto, a Diana é que lhe disse o que é que era e já veio assim em 5 cores diferentes. Portanto, basicamente eu só tive de escolher a cor porque eu disse não mexe. Foi mesmo o e-mail que eu mandei de resposta foi não mexe. É isso. E pronto, havia com este cor-de-rosa, havia com este cor-de-rosa, mas as letras em amarelo, havia com o azul, havia com o amarelo e eu escolhi o número 1. Pronto, é isto. A única coisa que mudou é que aqui o Valete tinha uns azuis, deixou de ter os azuis e pronto. Eu foi muito fácil nesse aspecto. Por acaso ficou muito fixe a capa. Eu gostei. E gostei mais de a ver ao vivo por causa Tem verniz, dos, do verniz que dá outro. É completamente diferente de ver digital e ver com sim. verniz. E agora, sobre este livrão, Uhum. como queiras, que eu ainda não li, por isso ainda não te posso dizer se é um livrinho Sim. ou um livrão, mas eu acredito que seja um livrão. Tu, não sei se teve mais que uma edição. Não, é assim. O que é que queres dizer com isso? Se chegou à segunda edição? Sim, aqui na saída da Não, emergência. não, não. Não, só teve mesmo uma edição. Não sei como é que isso anda, se há exemplares ou não, mas eu suponho que sim. Acho que ainda está disponível. E como é que foi escrever este livro? Estavas-me a dizer que escreveste antes. Ele foi a edição de autor antes? Sim. Esse livro foi escrito ao longo de vários anos. ahm, Portanto, eu tinha escrito uma trilogia infantil-juvenil de fantasia. E depois emigrei. E quando emigrei, eu terminei a trilogia só para fechar um ciclo e porque havia meia dúzia de pessoas que queria o final.
E então terminei isso e pensei: "Ok, acabou, não vou mais escrever". Mas depois comecei a sentir vontade. E esse livro começou por uma fantasia, porque eu achei o meu caminho é pela fantasia. Mas quando cheguei a meio, o meu alpha reader perguntou-me: "Olha, e se?" E pronto, e é esse grande "e se" que depois me faz voltar tudo ao início, porque a história é a mesma, mas com outra perspectiva, porque sem contar muito da história, nós temos aí um rapaz que acredita ter poderes, e que acredita que matou o seu próprio pai. Hum, e portanto, há quem comece a ler a achar que realmente é uma fantasia, mas pode haver aí um outro contexto. E, só que isso foi escrito sem rotina nenhuma, sem ambição nenhuma. Eu, estando imigrada, não estava a par do mercado editorial português, dos novos autores portugueses que começaram a surgir, e então eu não queria mesmo fazer nada com isso. Eu ainda cheguei a enviar para 2 ou 3 editoras. Quem me respondeu, foram as do costume, que são as chamadas Vanity, não é, que respondem ao fim de 2 ou 3 dias. Sim. E eu pensei: "Não, não, eu não vou agora estar a pagar, ainda por cima estando fora, isto não vai dar em nada". E eu fiz um único post no Instagram a dizer: "Gente, tenho este livro", pronto. Meia dúzia de pessoas comprou, e só mais tarde é que eu demorei, eu acho que 2 anos, a ganhar coragem para enviar à Dora sem lhe dizer nada. Portanto, eu na altura ainda só era uma seguidora da Dora, a Dora sabia quem era a Anabela, no sentido de é uma subscritora, mas não tínhamos relação de amizade, eu nunca tinha falado com ela, mas eu enviei-lhe um livro de presente e enviei o meu. E ela, quando abriu: "Mas então o que é isto? Ela escreve e não me diz nada?". Pronto, e ela ainda demorou uns meses, acho que meio ano, a finalmente pegar no livro, e foi aí que se deu o boom. Ela fez uma grande review, muita gente veio pedir-me o livro, eu tive de reimprimir o livro, entretanto regressei a Portugal, foi mais fácil nesse sentido, e depois foi quando eu pensei: isto precisa de uma editora, porque tinha sempre pessoas a pedir, e eu podia continuar a fazer as reimpressões, mas depois eu cheguei a pensar: então, mas e se eu agora apostar em 100 livros e só meia dúzia de pessoas é que quer o livro? Vou ficar com os outros 90 aqui em casa? Não, não pode ser. Então preciso Yeah. de encontrar uma editora. E pronto, esse livro andou aí um bocadinho aos trambolhões, porque começou por ser aceito por uma editora que fechou umas semanas antes do livro sair. Era uma editora muito pequenina que só ia editar autores Ok. portugueses, mas por mim estava tudo bem, pelo menos tinha uma casa. Mas não era viável, então a editora acabou por fechar. Eu fiquei novamente sem casa para esse livro, e depois surgiu a saída de emergência. Na altura andava a aceitar manuscritos, e foi aí que surgiu essa oportunidade. E pronto, finalmente seguiu o seu caminho. Já me perguntaram se eu penso alguma vez reeditar esse livro. Não, esse livro para mim está mais do que fechado. Nunca o li depois de impresso, Publicado? ao contrário de Castelo de Cartas, Ok. eu reli. Portanto, nem pretendo reler, porque eu sei que vou sentir muita vergonha de mim própria, porque eu sei que continuo a ter bastantes erros. Há uma grande evolução na escrita, eu tenho noção disso, de um livro para o outro, e eu acho que esse capítulo se fechou, sim. Mas é uma história da qual eu me orgulho muito de qualquer forma. Ok? Não sei se conheces a Daniela, Daniel X, Uhum, no sim, Instagram. sim. Ela disse-me que dos 2 livros, este aqui é o livro favorito dela. É normal. Por isso, Eu podes corri podes um perceber risco ao mudar ao que é mudar bom. o estilo. Portanto, são estilos diferentes, apesar de serem os 2 thriller psicológico, são 2 estilos completamente diferentes, sim. Eu vou buscar aqui algumas perguntas. As pessoas ficaram assim um bocadinho acanhadas. Hum, Não fizeram assim muitas eu perguntas. tenho sentido isso, ultimamente, porque mas não apenas em relação a mim. Tem acontecido muito, acho que as pessoas estão muito desligadas hoje em dia. Mesmo, por exemplo, nos eventos, hum, depois se quiseres cortar esta parte podes cortar, quer dizer, não vou dizer nada de mal, mas mesmo nos eventos, das apresentações, um autor nacional não tem book influencers quase nenhuns, e se for um autor internacional, a internet vem abaixo, quase. Sim, E eu sei que
que há muito mais facilidade, não é? De há este contacto com o autor nacional e basta uma mensagem, já estamos em contacto, enquanto que a oportunidade de ver um autor internacional é aquela e pronto. Mas sinto que há muito. hum, Como é que eu ia dizer? Há muito apoio É como se fosse algo. aos autores nacionais. Diz, desculpa. Acho que há muito apoio aos autores nacionais, mas fica-se muito pelos posts do Instagram. Sim. E é Porque é como se fosse uma coisa um bocado mais que garantida sim, por ser nacional, enquanto que sim. os outros não, os outros é que, pronto. Eu conto sempre esta história, aconteceu com o Bruno M. Franco, e já posso contar uma segunda história que aconteceu na FNAC, que a Lénia Rufino convidou-me também para moderar a apresentação do livro aqui na FNAC em Aveiro. Não apareceu ninguém. Pronto. Foi uma coisa. E com o Bruno M. Franco também veio cá a Aveiro, e pessoal que se farta de receber livros, e isto tem que ser falado, pessoal que se farta de receber livros e quando é para ir apoiar presencialmente nunca aparecem. Pois, E sim, acho que isso é um pouco, é acho que isso é um é pouco é o triste. que eu sinto. Quer dizer, as minhas apresentações, todas elas estiveram compostinhas, mas tenho noção de que a maior parte de família, amigos, ou seguidores da Dora, a Dora leva meio mundo. Ela leva mais pessoas do que eu. Portanto, mas Adora, leitores adora, é incrível. apareceram sempre leitores, pessoas que eu não conheço, mas sem dúvida que se não fosse família e amigos que se movem para me apoiar, também estava lá praticamente sozinha. E o que é que tu sentes nessa. É lidar, não é? É o que se costuma dizer, é lidar. Não me adianta de nada ficar chateada ou triste. Lá está, é um bocado estava a dizer, eu nunca fico nervosa antes das apresentações, mas fico nervosa com a ideia de não ter ninguém. Por exemplo, para aqui, para Guimarães, apesar de ser a minha terra, aliás, justamente por ser a minha terra, eu estava com muito receio de ter a sala meio vazia, porque eu não andei a convidar a família toda. Portanto, quem quis aparecer, apareceu. Não andei a exigir que as pessoas aparecessem. E depois tive três pessoas que tinham dito que vinham e que afinal já não vinham, disseram que já não vinham, e então eu aí comecei a entrar em pânico e eu pensei, pronto, não vou ter ninguém. Depois até a Ana Porto Carreira apareceu. Portanto, eu quando a vejo ao longe, ela vai me fazer chorar agora. Ela veio do Porto, entre um almoço, porque era dia da mãe, entre um almoço do dia da mãe e o jantar do dia da mãe, ela tirou uma horinhas Ela apareceu. para vir, porque eu tinha-lhe dito que estava um bocado nervosa, e ela não, pronto, eu vou lá, que para a rapariga não ficar sozinha, e afinal até teve casa sozinha, foi uma apresentação muito gira com o João Zamit. Vou-te ler aqui algumas perguntas. Posso dizer que grande parte foram feitas pelo Bruno Raminhos. Obrigada, Ah, Bruno. aqui, este perfil, uma questão de livros, pergunta: vem o terceiro livro? Por mim publicavas um por mês. E depois meteu um coração. Muito obrigada, mas além de não ser viável, os leitores cansavam-se. É assim, eu sobre isso, da frequência de publicação, também tenho a minha própria opinião que vai contra mim, que é exige-se quase que o autor publique um livro por ano, ou o autor exige-se que publique um livro por ano para não cair no esquecimento, porque somos muitos, cada vez somos Sim, mais e há espaço para todos, há leitores para todos, aqui não há nenhum sentido de rivalidade. Mas a verdade é que se eu passar 2 ou 3 anos sem escrever um livro ou sem lançar um livro, entretanto vêm outras autoras de thriller psicológico que obviamente vão conquistar os leitores e não dá para comprar todos os livros. Não dá para comprar, não dá para ler tudo, não dá para acompanhar as novidades todas. Portanto, eu sou da opinião de que devíamos espaçar a publicação, mas por outro lado, é necessário encurtar esse tempo de publicação para não cairmos no esquecimento. Pronto, eu gostaria muito de lançar um livro todos os meses e fazia disso vida, mas não é possível, não é? Porque não se vive de livros e as pessoas não podem comprar todos os livros. Quanto ao próximo, já está apalavrado, já temos mês, já temos. É no próximo ano à partida, se tudo correr bem. Pronto, sem garantia nenhuma, não estou aqui
a prometer que sai no próximo ano, mas há já Mas, uma palavrinha, assim, de que será no próximo ano. olha, o Bruno Raminhos pergunta: ser escritor em Portugal é? Amor à camisola. O maior clichê de todos os tempos, Muita, não é? mas é. Ser escritor é uma coisa, ser escritor em Portugal é outra. E ser escritor em Portugal é amor à camisola. É preciso suar. E muitas vezes suar lágrimas. Literalmente. Quer dizer, não suar Quando não lágrimas, vês. chorar, chorar. Sim, sim. Principalmente quando por vezes não vês o retorno. Não, Por isso, por esforço que fazes. nem é tanto por isso. Olha, voltando se calhar lá atrás, quando tu me perguntaste qual é que foi o processo mais difícil deste livro, o processo mais difícil foi decidir que era este livro. Porque o livro que era para sair não era este, era outro. E E entretanto esse vai sair. esse vai sair, se tudo correr bem, é o que vai sair no próximo ano. É esse? Ok, Sim, ok. sim. O que é que aconteceu? Ele precisava de alterações e eu tinha um prazo a cumprir. Se eu não cumprisse, passava para a frente quando desse. E, por um lado, eu queria muito publicar quando era para ser, portanto, neste caso em abril de 2026, mas também não queria de maneira nenhuma lançar um livro, depois de 2 anos, que não estivesse segundo os meus padrões. E que depois as reações fossem: epá, pronto, lesse, É não. mais um. É mais um, exato, mais um. E o prazo que me foi dado, apesar de eu ter dito sim, sim, eu faço isso, eu quando desligo, quando saí da reunião, não vou fazer isso. E então passei 2 dias em que eu bloqueei de tal forma que nem sequer me lembrei, manda o outro livro que já está escrito. Não é? E, portanto, foi preciso o Fábio Ventura, não é? Meu colega e amigo, dizer-me: olha, tu tens outro livro, envia esse livro. E eu, mas não, envia. E pronto, e foi quando eu dormi sobre o assunto 2 noites, foram 2 dias e 2 noites muito complexos. E depois eu mandei, então, olha, eu tenho este, eu ainda estou a revê-lo, mas estão aqui os primeiros capítulos, vê lá. E a resposta que veio da editora, da Diana, foi: epá, é isto. É isto, tu tens aqui um espaço que ele próprio é uma personagem, portanto, neste caso o Hotel Esperança, é isto. Sim. Portanto, manda o resto, trabalha no resto, manda o resto e pronto, foi assim. Portanto, a parte mais difícil deste livro foi decidir que vai ser este livro. Eu já não me lembro qual é que era a Olha, pergunta original. era. eh, Ser escritor em Portugal, ser escritor em Portugal, sim. que é grande a volta. Não, mas foi uma volta boa. Olha, e por falar em Fábio, o Fábio também fez uma pergunta. Que querido. Claro, o Fábio não falha. Ele pergunta-me: quão importante é a tua relação com outros autores no teu percurso pelo mundo dos livros? Eu já falei um bocadinho nisso sem saber dessa pergunta, não é? Mas Sim, é muito, muito, muito importante. O Fábio é uma das pessoas que acompanhou este livro, este processo de perto, não é? Portanto, eu acabei de dizer, foi ele que me ajudou e que me disse: olha, manda lá esse livro. E tem sido, eu estou num grupo que para além do Fábio tem também a Ana Porto Carreiro, portanto são dois, eu costumo dizer que somos filhos da mesma ninhada, porque assinámos os três mais ou menos ao mesmo tempo, entramos os três na Penguin ao mesmo tempo. O Fábio foi a pessoa que, assim que soube, portanto, ele soube no mesmo dia que eu que iríamos estar na Penguin, ele ligou-me e ficámos uma hora ao telefone. E é muito importante ter estas amizades que sabem o que é que nós passamos. Portanto, tudo aquilo que. Porque o que os leitores veem é um livro finalizado, mas há todo um processo sim. por trás. Há muitas vezes lágrimas, há conquistas, há derrotas, há coisas que correm bem, há coisas que correm mal, porque nem sempre corre tudo bem. Aliás, nunca corre sempre tudo bem. E é importante ter este apoio de pessoas que sabem também o que é que se está a passar. Além disso, são beta readers, não é? À força, nem que não queiram, quase. Aliás, somos uns dos outros, e é justamente isso que nos vai
como nós temos uma grande complicidade e à vontade, não somos o tipo de pessoas que diz, olha, está tudo bem, por mim este livro está perfeito, podes enviar. Não, somos pessoas que apontamos às vezes pequenos detalhes que vão fazer a diferença, muitas vezes até mesmo junto dos leitores, ou seja, aquele detalhezinho vai mudar tudo e vai depois ter efeito nos leitores. Portanto, é muito importante, sim. O Fábio queria era que eu dissesse que Essas ele é muito amizades. importante para mim. Pronto, já está. Pronto, Fábio, és muito importante. É muito importante. Calma. Tenho mais 2 questões do Bruno Raminhos. Que livro leste e pensaste: "Quem me dera ter escrito isto"? Ai, Espera Silenciosa, da Liz Nugent. É a mesma da estranha Sally Diamond. Sim, é a capa essa é a capa É laranja, a não capa é? É laranja, o sim. segundo livro. O quê? Segundo livro que saiu cá em Portugal, no caso. Sim, 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 é a capa laranja. A verde é da Sally Diamond, que também adorei, mas A Espera Silenciosa foi um livro que eu li e pensei: "Epá, isto é mesmo é tudo chalupa, é tudo maluco, como eu gosto, aquelas personagens são todas doidas". E eu gostei mesmo muito daquele livro. Ai, livros com personagens malucas é incrível. Sim, Dá aquele gostinho de estar sim, ali e a depois mas com coisas subtis, quer dizer, às vezes não tão sim, subtis sim. quanto isso, mas não é mas está ali aquelas coisas. Por exemplo, recentemente também li a Raquel Fontão, Nada a Temer. Eu fiquei preocupada com a rapariga, muito naquela cabeça. E também por influência dela acabei de ler Virginia Feito, Victorian Psycho. Também, olha, tudo maluco, é tudo maluco, mas eu adoro mesmo. Mas assim, umas coisas que eu nunca tinha lido. Pronto, e ele a pergunta: "Com que idade começaste a escrever o primeiro livro?" Ora, o primeiro livro eu devia ter uns 17, 18 anos, foi no meu rescaldo de Harry Potter. Eu li Harry Potter Ok. e pensei: "É isto que eu quero para a minha vida". Mas pronto, Isto quer dizer, não foi bem a minha inspiração não foi bem Harry Potter, na altura foi Inês Botelho, provavelmente só a geração dos anos 80, 90 é que sabe quem é Inês Botelho, que é uma autora nacional que escrevia, não sei se ainda escreve, livros de fantasia, e ela escreveu uma trilogia que era A Senhora das Brumas, acho eu, assim uma coisa, e passava-se numa floresta, e daí depois a minha trilogia também era Lua, a Princesa da Floresta Dourada, só o nome. Pronto. Lua era a menina e Floresta Dourada era o sítio onde ela morava. A história não é má de toda, está é mal escrita. Mas era muito. Depois era assim os vários reinos, pronto. Era um bocado como Harry Potter, em que havia o reino não, o mundo normal e depois o reino escondido Ias da. Sim, era um bocadinho. olha, e por falar em Harry Potter, já viste certamente já viste o trailer, teaser, saiu teaser, trailer, não sei, Exato. da série. E o que é que achaste? Então, quanto ao teaser, eu fiquei de lagriminha no canto do olho. Ok? Mas a minha jornada sobre este assunto tem sido assim, pronto, quando anunciaram a primeira vez, eu fui lá assim, aos píncaros, é isto, quero. Porque os filmes realmente pecam muito, não é? Há personagens que são cortadas, há cenas que não aparecem, falta ali muita coisa, embora marque uma geração e seja icónico na mesma e adoro os filmes na mesma. Mas para quem lê os livros e é apaixonado pelos livros, falta realmente muita informação. E a primeira promessa que fizeram em relação à série foi: vai ser tudo chapadinho dos livros. E depois, logo a Tudo seguir, igual. ora, então o Severus Snape vai ser representado por um ator de cor negra. E atenção aqui, o problema não é a representatividade. Mas é que o Snape é descrito como um ser pálido, de nariz adunco e com cabelo oleoso. Pronto, além de que o Snape sofre bullying quando é jovem. Portanto, em vez de bullying, vamos ter racismo. Não é? Pronto. Levanta aqui várias Certo. questões. Eu acho que quase que qualquer personagem poderia ser representada por um ator negro. Eu espero estar a usar os termos corretos e se não estiver é mesmo por falta de conhecimento, não há aqui nenhum prejuízo. Mas quase qualquer personagem podia ser representada por um ator negro. Mas o Snape é descrito como um ser pálido, não é? Como uma criatura
pálida. Pronto, então se eles querem seguir o que está no livro, sigam o que está no livro. Não venham logo a seguir, agora vamos ser woke e vamos, ou como é que se diz, qual é o termo correto, e vamos meter aqui um Snape. Pode como é que eu ia dizer? Pode até ser uma grande surpresa e eu vou ver na mesma. Aconteça o que acontecer, Sim, se eu cá estiver, não é? Eu vou ver na mesma e pode realmente surpreender-nos. Eu não sei o que é que lhes passou pela cabeça. Talvez seja uma forma de romper com o Alan Rickman que ficou icónico. Que quem viu os filmes pode ser. pensa em Snape e obviamente é o Alan Rickman. A cara Um, dele, sim. e o facto de ele ter morrido também pode ter tornado a personagem ainda mais grandiosa, não é? Um, não sei qual é que foi a ideia. Pronto, mas eu estou aqui com um misto de. Mesmo quando saiu o trio, quando mostraram o trio dourado, eu ao início fiquei ali um bocadinho reticente, porque para mim o trio é o original, mas claro que não dá para manter o original. Mas pronto, eu vou ver sempre. E sou uma Potterhead e não concordo com as coisas que aquela mulher diz. Pronto, fica já aqui também Era isso que eu te ia esclarecido. perguntar. É isso que te ia dizer, que tu consegues separar a obra do artista. Sim, sim, e adoro a obra dela, mesmo aquela que está agora a escrever. Sou completamente fã e maluca por essa série. Mas se ela vier aí numa conferência qualquer, numa feira do livro qualquer, se eu vou vê-la, não, só para lhe perguntar, olha lá, mas o que é que tu tens na cabeça? Não é? Pronto, só se for nesse sentido, não vou lá pedir autógrafos nem nada do género. Quer dizer, eu hoje estou a dizer isto, se calhar amanhã. Não, Se calhar amanhã vais lá. vou, não sei, Nunca se não, sabe. não, ela também não vem a esse tipo de coisas, ela é muito chique. Ele é muito chique. Olha, e a segunda temporada já foi confirmada também, não é? Sim, Da série. sim. Ou seja, mais felicidade ainda. Quer dizer, vamos ver como está a primeira É, temporada eu primeiro. vou ter 70 anos, muito velhinha, ainda vou estar a ver Harry Potter. Se eu disser aos meus Mas pais olha, que ainda gosto de Harry Potter, eles dizem logo, mas isso não é de crianças. Então não digo nada. sim, por exemplo, eu não eu pego, mas eu vou ler. Agora eu vou ler Harry Potter, como vai ser a série, porque eu não vivi essa febre do Harry Potter, eu era mais Sim, novo. pois, eu cresci com E Harry Potter. então, mas eu recomendo sempre o livro, o primeiro livro, por exemplo, para a minha sobrinha que queria começar a ler, eu comprei-lhe o livro. Só que quando eu falo em Harry Potter, mesmo a minha mãe ou a minha cunhada fica sempre assim de pé atrás. Tipo, então tu vais recomendar isso à tua sobrinha? Isso é para crianças. Mas não Ela é. tem que ler coisas, já tem que ler coisas de adultos. Mas não é. Olha o que eu tenho na mesa de cabeceira. Ah, Estou, essas edições são lindas. pois são, caras. Estou a ler aos meus filhos, mas estou a ler e em momento nenhum, mesmo o primeiro livro, não é? Sendo um bocadinho mais infantil, obviamente, que são crianças de 11 anos. Em momento nenhum eu sinto, epá, estou demasiado velha para isto. Acho que está realmente bem escrito, mesmo para adultos. Friends. Hum, Um assunto que eu aqui já tenho conhecimento, por isso aqui já podemos falar à vontade. ok. Friends. Quando é que começaste a ver Friends? Ora, quando é que eu comecei a ver Friends? Eu era muito nova. Eu comecei a ver Friends quando saiu na RTP2, porque era a hora em que eu e a minha irmã jantávamos para irmos para a caminha, para irmos para a escolinha no dia a seguir. A RTP2 tinha sempre uma série. Aliás, tinha duas séries. Tinha uma série de 20 minutos e outra de 40 minutos. Penso que era assim uma coisa qualquer. E eu vi muito, ao longo da minha adolescência, vi muitas séries a essa hora na RTP2, porque estava a dar o telejornal na RTP1, SIC e TVI. Não havia ainda, pelo menos em minha casa, ou em casa dos meus pais, não havia TV por cabo. E então era o que havia. E então, RTP2, ao menos está a dar séries, vamos ver isto. E foi aí que eu comecei a ver Friends. Não vi tudo, porque não dava para acompanhar, não havia cá voltar atrás, como há agora, não é? Quando perdíamos um episódio, Sim. então não vi tudo até ao fim. Ver mesmo a primeira vez, do início ao fim, já foi em DVD, quando eu estava imigrada e vi com o meu marido que nunca tinha visto. Ele não fazia sequer ideia de qual é que era a história, portanto, aí vimos do princípio ao fim. Já vi umas 10 vezes, Eu provavelmente tudo também já mesmo. devo andar
7, 8 vezes por aí. E agora já entrei num loop um bocadinho doentio, que é ver pessoas a ver Friends no YouTube. A primeira vez. Sim, Ai, adoro. Eu também gosto de ver esse tipo de vídeos. e adoro, porque eu já sei, porque pronto, já sabemos o que é que vai acontecer naquele episódio em específico e queremos saber qual é que é a reação da pessoa, como é que ela vai reagir àquilo. Há alguns momentos-chave que eu dava tudo para poder voltar atrás e ver pela primeira vez. Eu também, por exemplo, Chandler e Mónica, no seu Sim, esse. nesse Ou então, eu lembro do choque que eu apanhei quando a Rachel e o Ross se casam ah, no, em Vegas. em Las Vegas. Epá, quando eles aparecem casados, eu não! Opa, sério, Eu adoro. adorava quando faziam aqueles episódios de retrospectiva. Sim, Adoro tipo o esses Latif, né? adoro esses episódios, adoro. Da série toda, qual é que foi aquela personagem que mais te irritou? Não dos Nossa. principais, por exemplo, aquela uma que fez lá um pezito ou outro. Ah, De convidados. ai, a Janice! Ah, Oh my God! era muito bom. A Janice, ela cada vez que entra. Ai, opa, não. E adorei que eles conseguiram Mas incluí-la é, em é todas as icónico. temporadas. Todas as temporadas lá aparece ela. Num episódio ou outro, lá aparece ela. Até meteram com o Ross. Foi com o Ross, não Foi que foi? ela Ela tem uma eu adorei isso porque ela fartou-se do Ross. Deveria ser o contrário. Exato. Opa. Não, mas a Janice foi mesmo escrita para ser irritante. Sem Sim, dúvida. mas é aquela personagem que faz falta na história. Ela faz falta. Ah, sim, sim. Olha, agora, para terminar, vamos voltar um pouco ao castelo de cartas. Tenho aqui uma Uhum. questão que é: se os teus leitores pudessem levar apenas uma grande reflexão ou sensação depois de fecharem a última página de Castelo de Cartas, qual gostarias que fosse? Ai, que pergunta profunda. Alta definição, bem-vinda. Não, eu acho que aquilo que eu gostava e que tem acontecido, não com todos, mas que tem acontecido com vários leitores, é, é que os leitores fechem o livro e pensem: epá, isto não foi mais um livro. Porque não há nada quer dizer, há muitas coisas, mas pronto. Há uma coisa que eu não gosto, que é ler principalmente um thriller, em que uma pessoa está à espera de adrenalina e de alguma reviravolta e de algo que nos incomode. E quando lemos um thriller, chegamos ao fim e pensamos, mas era isto? Ou quando há ali construção de há aqui um grande mistério, e depois chegamos ao fim, mas é isto? É. Eu li um recentemente desses. Eu não sei se foste tu que desististe deles, espera aí. Não, não fui eu, não fui eu, mas Não, quem é que me disse? Foi o é Bruno. provável, Acho que foi o provavelmente Bruno. foi o Bruno. Ele andava com esse livro e acho que não terminou. Pronto. Este é um exemplo de um thriller. Embora eu nem sei se isto é um thriller, mas porque aqui diz que é uma mistura de Jodi Picoult com Liane Moriarty. A Liane Moriarty escreve mais ou menos thrillers. Ahm, é a coisa mais morna que eu li no último ano, nos últimos anos. Eu cheguei a meio e pensei, mas é isto? Não, deve ser mais qualquer coisa. Não, não era mais qualquer coisa, era isto, pronto. E então aquilo que eu gostava, que eu gosto de provocar nos leitores, e é um dos objetivos quando escrevo os meus thrillers, é surpreender o leitor. E que o leitor chegue ao fim e pense, ok, valeu a pena o dinheiro, valeu a pena o investimento de tempo. Obviamente não vai acontecer com todos, mas se acontecer com vários, é o meu objetivo. E já tive várias pessoas a dizerem, pá, li e cheguei ao fim e fiquei a olhar para a parede, a pensar, mas o que é que eu acabei de ler? E já no anterior também aconteceu isso, portanto, o que me mete também a fasquia assim um bocadinho alta, eu sempre disse que o segundo livro era mais complicado de lançar do que o primeiro, em termos de expectativas, porque já havia um primeiro, já há um termo de comparação, mas eu acho que o terceiro vai ser pior. Porque como há, por exemplo, no caso da Daniela, gostou mais do primeiro do que deste, mas a maior parte dos leitores
até agora, pelo menos, diz-me que gosta mais deste do que do anterior. E pronto, isso Hum. provoca um bocadinho mais de ansiedade, sim. Mas pronto, Olha, já consegui isso 2 vezes, já está bom. agora mesmo para terminar, o que andas a ler? O que é que estás a ler neste momento? Ora, o que é que eu estou a ler? Neste momento, estou a ler várias coisas. Eu tenho sempre vários livros, dependendo do meu momento. Ok, Então, olha, neste momento estou a reler, é a minha leitura de cabeceira, ou seja, aquilo que eu leio antes de ir dormir é o Peso dos Outros. Já vou a meio, mais ou menos. No e-reader, estou a ler, estou mesmo a terminar. Tudo na natureza apenas continua. Que é um livro sobre. Não é ficção, portanto, ok. é não ficção, é não ficção. Sobre uma mãe, ou melhor, é a mãe que escreve, perdeu os 2 filhos para o suicídio. Não é um livro sobre luto ou a contar como é que aconteceu. É uma perspectiva diferente, tem que ver com a aceitação radical e é um livro que me tem incomodado bastante, o que é bom. Eu gosto de livros que me incomodem, porque sendo mãe, eu já tive mesmo de parar. Ok, agora eu vou parar um bocadinho. Portanto, recomendo a quem tem filhos para que possam ter uma visão mais aberta, caso não é que uma pessoa pense Sim. nisso diariamente, mas pronto, há sempre essa possibilidade. E até mesmo para alguns sinais de alerta. Acho esse livro muito importante. Estou mesmo a terminar. E de manhã estou a ler, está ali do outro lado, eu tenho um de um lado, outro do outro. Estou a ler Quantos Ventos na Terra, da Maria Isaac, que é o terceiro Ok. da trilogia das pequenas coisas, assim uma coisa, não é? Aquilo ora, a trilogia tem um nome, é o da formiga. Depois aos miúdos estou a ler este, já tinha mostrado, e ainda estou a ouvir no Ai, audiolivro, portanto, quando eu estou nas minhas caminhadas, que eu faço bastantes caminhadas, estou a ouvir The River is Waiting, acho que é esse, The River is Waiting. Ora, leia. deixa ver. Wally Lamb. Como eu estou a ouvir em. Ando Onde rio o Rio Espera, espera. exatamente. Pronto, Onde o Rio Espera. Pronto, também estou a E estás terminar. a gostar desse? Também estou a gostar bastante. E também, eu às vezes, sem querer, acerto ali com os temas dos vários livros que eu estou a ler. E é sobre um pai que, sem querer, acaba por matar o próprio filho. Isto acontece logo no início, também não é assim, Não é um spoiler. spoiler nenhum. E vai cumprir pena por causa disso. E também mexe muito com aquela questão do se me acontecesse isso, ou, neste caso, se eu estivesse no lugar da esposa, não é? Se eu iria culpar o meu próprio marido por, sem querer, porque foi completamente sem querer, apesar de, hum, se eu iria culpar o meu marido ou desculpá-lo. Portanto, acho que nos leva a pensar muito sobre esse assunto, sim. Obrigado pelo, Mas estou a gostar. obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas recomendações e. Obrigada eu pelo convite. Ah, claro, era o mínimo. Era o mínimo. E o, pod, Então, e o podcast estava há imenso tempo parado, por isso, obrigado por. pois, portanto, eu estou aqui a reabrir uma Sim, nova sim, sim, temporada, sim, não uma nova é? temporada, Não, exatamente. a abrir, a abrir, a abrir uma nova Sim, temporada, exatamente. por isso, Pronto, a reabrir o podcast, a abrir uma nova temporada. É isso. obrigado mais uma vez. Obrigada, gostei muito. Acho que falei Não, demasiado, não, mas eu é posso sempre assim, falar. não, é isto que eu gosto. Vocês dão pouco. Porque se eu tivesse de estar aqui a puxar por ti, eu iria estar cansadíssimo a esta hora e tu dás o sumo, isso é incrível. Olha, Isso nunca aconteceu, pois és, não, en- pelo menos daquilo que eu tenho visto. não, Nunca és a aconteceu. entrevistada, és o sonho de entrevistada de qualquer pessoa que está a entrevistar. Chamem-me! Sim, porque quando tu tens de estar A ali sério. a tentar sacar a informação toda, esquece, tipo de palavra a palavra, não dá. Assim, pá, é deixar fluir. Assim estava incrível. Não, sabes o que é? Isto é a minha tentativa de entrar no extremamente desagradável. Olha, isso é que é incrível, por favor. Alguém que leva o meu podcast para o extremamente desagradável. Preciso de uns números. Exatamente. E era épico. Eu a abrir o Zé dos livros, eu como? Como? E depois tu apareces assim do nada. Oh, mãe, consegui, estou aqui. Não. Não.